Bem, eu gostaria que estivesse bem atentos, como é um exame, né? Consigo, vamos começar com a Bíblia, não é isso? E é a nossa regra do tempo, amém? A primeira pergunta para vocês é: o que é a Bíblia para vocês? Alguém quer o microfone? Pode falar no microfone. Alguém quer o microfone? Pode. Tá num coro santo aí. Mas é bom depois, se quando todos não souberem, não é isso? A vocês responderem o microfone. Então a Bíblia é o que mesmo? Então, a Bíblia é a palavra de Deus. O que mais? A palavra de Deus. Vamos ouvir a irmã Iraci. Aqui foi misturada, a resposta foi misturada aí nesse instante, né? Ok, irmã Iraci. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana e é totalmente inspirada por Deus. Amém. Segundo Timóteo 3,16. Amém. Os irmãos sabem mais ou menos de quantas línguas foram escritas a Bíblia? 3. Quais são? E mais ou menos quantos anos foi escrita a Bíblia? Uma média. Quantos anos levou para ser escrita a Bíblia? Pergunta de EBD. Ela é a palavra de Deus, ela é inspirada, mas ela foi escrita num período de quantos anos? Eu sei que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Eu não me recordo exatamente em quantos anos. Aproximadamente 1000 e tanto. 1000 e alguma coisa, aproximadamente. Tá certo. Então a Bíblia foi escrita no período de 1500 a 1600 anos. Mais de 40 homens inspirados por Deus, tempo diferente, realidade diferente. Amém? Tá E certo. por isso é valioso, né, pastor? Quase 1500 anos ainda vale e vai continuar valendo. Certo. Os irmãos lembram como são chamados os primeiros 5 livros da Bíblia? Não, só como eles são chamados. Pentateuco, certo. Pentateuco. Amém. Estamos em Bíblia, né? Então os irmãos sabem quantos livros históricos existem na Bíblia? Livros históricos. Que é nossa regra de fé e prática, não é? A gente tem que conhecer quantos livros tem a Bíblia. Eu não vou perguntar, né? Antes de passar para frente. Tá certo? Ela foi escrita no grego, no hebraico, aramaico, por mais de 40 homens inspirados por Deus, no período de 1500 e 1600 anos, certo? Agora a pergunta é: ela está subdividida em livros, nisso, a Torá, Pentateuco, os livros históricos, os livros proféticos, aliás, históricos, depois do histórico vem os livros poéticos, aí vem os profetas maiores, profetas menores, aí vem o Novo Testamento. Eu quero só do Velho Testamento. Quem são os profetas? Aliás, quem são os livros da lei, agora os livros históricos? São 12 livros históricos, vocês lembram? Começa com Josué. Termina. Isso. Mas tá certo, menina. Certo, 12, tá certo. São 12. Começa com... Não, mas tudo bem. Termina lá com Esther. Josué, Juiz, Ruth. Isso, tá certo. Até estamos começando bem com a Bíblia, né? Estamos estudando Bíblia. Agora, vou ser um pouco de qual é a principal doutrina dos batistas?
Alguém pode responder, eles conversam e alguém responde. Repete aí, Lisandro. Estão pedindo. Qual é a principal doutrina dos batistas? Amém. A Bíblia como única regra de fé? Certo. Então, sobre a Bíblia, já, é isso? Mas as perguntas que eu fiz anteriores são perguntas de EBD, né? Claro, estipulado. Quantos livros tem a Bíblia? Isso? Quantos livros tem a Bíblia mesmo? Quantos livros tem o Novo Testamento? E o Velho? 39. Tá certo. Então vamos mudar um pouco agora as perguntas. Quem é Deus? Uma pessoa pode responder. Quem é Deus? É o Criador de criar. Tá certo. Eu faço as perguntas, mas os pastores estão aqui. Eles vão avaliar, depois vão dar o parecer, tá? Tá certo. Já perguntei quem é Deus. Quem é Jesus? Queridos, vamos responder no microfone, tá? Quem é Jesus? É o Deus Filho. É o Deus É o Filho. Deus Filho, um com o Pai, é o nosso Salvador, é o meu Salvador. João 1, de 1 a 3, diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. Tá certo. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ah, fiquei nervosa já. Tá bom. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se fez. Amém. Vamos continuar. Já falamos quem é Deus, quem é Jesus. Agora, quem é o Espírito Santo? Outra pessoa aí. É o Deus Espírito, um com o Pai. É o Consolador. É o que convence as pessoas. É a terceira pessoa da Trindade. João 16:8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Tá certo. Tá certo. Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Mas vamos. Depois a gente pode. Vou liberar para os pastores acrescentar mais algumas perguntas, tá certo? Vou fazer só o básico mesmo para dar continuidade. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que transgride as leis de Deus. Ele causa morte física e espiritual. Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, o que é o pecado? Agora, o que é salvação? Amém. Tudo isso mesmo. Mas a outra pergunta é: como se processa então a salvação? Ela se processa pelas seguintes etapas: arrependimento e fé, por justificação, por regeneração, por santidade, santificação e por glorificação. Certo. Os pastores vão notando aí qualquer coisa, depois podem perguntar. Estou só examinando aqui. Meus amados, quando é que um crente recebe o Espírito Santo? O crente recebe o Espírito Santo no momento da sua conversão.
Na verdade, sem o Espírito Santo nem há conversão, porque ele é quem convence a pessoa do seu pecado. Amém. Quer dizer então que não é depois, uma segunda experiência não, com o dom de falando em línguas estranhas. Eu perguntei se não é uma segunda experiência, uma evidência de falar em língua que você recebe o Espírito Santo? Não. A gente recebe o Espírito Santo quando a gente se converte ao Senhor Jesus. Tem algum versículo bíblico? O dom de línguas, a minha amiga vai dizer aqui. Tá. Um versículo bíblico. A primeira vez que os crentes receberam o dom de línguas, não eram línguas estranhas e sim conhecidas, no livro de Atos, capítulo 2. O dom de línguas, entre muitos dons do Espírito, inclusive é o menor de todos, em 1 Coríntios 14, em nenhum texto da Bíblia, em 2 Coríntios 14, em nenhum texto da Bíblia há uma referência direta sobre dom de línguas que comprova estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é para todos, em Efésios 5,18. Quem não tem o Espírito Santo nem sequer é crente, em Romanos 8,9. Então, o dom de língua não é uma evidência. Não. Certo. Pode um batista falar línguas na igreja? Pode. Mesmo que isso não seja tão incentivado ou buscado, porque poderia até causar algum escândalo. Mas se algum crente queira falar em línguas estranhas dentro da igreja, ele deve obedecer os princípios da palavra de Deus. Um de cada vez, 2 ou 3 no máximo, e com intérprete. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Uma outra pergunta. Sobre dom de línguas ainda, ele edifica a igreja ou edifica a pessoa que está falando em línguas? A pessoa, a si mesmo. É um dom atual na igreja? É presente nos dias de hoje na igreja? A necessidade dele na igreja? Não é nem muito incentivado, né? Porque vai edificar a própria pessoa e ela pode buscar isso individualmente. Certo. Meus amados, quando é que os batistas consideram, o que os batistas consideram como um sinal de que alguém está cheio do Espírito Santo? O que os batistas consideram como um sinal de alguém estar cheio do Espírito Santo? Com o fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22 e 23 diz: o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, mansidão, longanimidade, benignidade e domínio próprio. Então, é com o fruto do Espírito. E como podemos explicar quando alguém está cheio do Espírito Santo? Como podemos explicar isso? Quando é que alguém explica quando alguém está cheio do Espírito? O fruto do Espírito, ela vai produzir, o Espírito Santo vai produzir isso na pessoa, e a pessoa, quando se enche, vai ter esses frutos na sua vida. A pergunta é como alguém pode ser cheio do Espírito Santo? Não é fruto. É deixando ele agir na vida da gente. Mas para isso a gente tem que buscar ter uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de leitura bíblica, oração, frequência na igreja, renúncia. E isso é que vai demonstrar que nós estamos cheios do Espírito Santo. É isso que vai nos encher do Espírito Santo. E ele certamente dominará nossas vidas, né? Porque caso contrário, a carne que milita com o nosso espírito será vencedora, caso a gente não tenha essas atitudes como cristão. Tem algum versículo bíblico? Tem.
Só um versículo bíblico aí para fechar. Procurando aqui. Esperam. Atos 19, 2. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Amém. Então sai desse, vamos para outras perguntas interessantes. E vou perguntar para vocês agora o que é igreja. O que é igreja? Biblicamente, irmãos, é o corpo de Cristo. Efésios 1, 22 e 23. Você pode falar sobre a igreja visível e invisível? Efésios 1, 22 diz: sujestou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, o que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nós temos a igreja visível, que somos nós, a igreja local, e a igreja invisível são os salvos da história de todos os tempos. Tá certo. Continuando com a igreja, qual é a função da igreja função da igreja? Qual é a função da igreja? É glorificar a Deus, é servir ao próximo, celebrar a comunhão cristã, realizar missões, promover evangelismo e a edificação de seus membros. Certo. Você falou uma coisa interessante, que a função da igreja é servir ao próximo, praticar evangelismo e realizar missões. A congregação, ela participa das campanhas missionárias, missões mundiais, nacionais e regionais? Sim. Ela participa com plano cooperativo? Sim. Inclusive, esse é um dos critérios para a gente se tornar igreja, né? Estar ativa, participante do que é proposto pela convenção, pela associação, estarmos caminhando juntos. Tá certo. Já vimos quais são as atribuições da igreja. Quais são as atribuições, então, dos membros da igreja com a sua igreja? Quais são as atribuições, os deveres dos vivermos crentes? em comunhão, nos congregarmos, congregarmos assiduamente, estarmos celebrando a comunhão com os irmãos e vivermos uma vida realmente de irmãos, como a Bíblia nos ensina, né? Ter o compromisso com a igreja, eu estar me doando ao serviço, à obra do Senhor, como membro, e ser contribuinte também. Ok. Não, parece que eles estão divididos por assunto. Percebi, por assunto, um grupo responde. É isso mesmo? Então, até identifiquei isso. Amados, vamos continuar falando sobre a igreja. A igreja tem as suas ordenanças, né, que são o batismo e ceia. Me diga o que é o batismo. Pode devagarinho, não pressa não. Ele é uma ordenança do Senhor, ele é um sinal de identificação com a sua morte e ressurreição, com base em Romanos 6, de 3 a 5, que eu vou ler o que está na Bíblia. Romanos 6, de 3 a 5. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim andamos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Amém. Amém. Mas a gente geralmente sempre pergunta, irmão, o que simboliza o que é o simbolismo do batismo e ele nos identifica com o quê, né? Então veja bem, o simbolismo do batismo e a identificação do batismo. Com que o batismo nos identifica, o que ele simboliza? Com quem ele nos identifica e o que ele simboliza? Bom, ele nos identifica com Jesus Cristo, né? Com a sua morte e ressurreição. E o simbolismo é o ato de morrer e ressuscitar, na questão do batismo, que é feito por imersão, né?
Isso. Essa questão de batismo diferente, não vou entrar nesse detalhe, não. Depois você aprender com na EBD. Essa aí depois... Mas eu vou continuar. Quem pode ser batizado? E por que uma pessoa deve ser batizada? 2 perguntas, uma só. Então, aquele que crê, com base em Marcos 16, 16 diz, aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, por que uma pessoa deve ser batizada? Primeiro, porque é uma ordenança do Senhor Jesus, né? E como cristão a gente devemos seguir o que Jesus nos deixou. E também os batistas têm uma forma que os batistas escolheram para que um convertido se torne membro da igreja, né? E um sinal de compromisso com a igreja. Tá certo. Porque, na verdade, o batismo é uma confirmação daquilo que já ocorreu no interior da pessoa. É só um sinal de confirmação. Tá certo. Outra ordenança é a ceia, né? Aliás, eu continuo com o batismo, né? Continua. Como deve ser o batismo? Como eu falei, o batismo ele deve ser por imersão, né? Então, como a própria palavra batizar significa imergir, então o batismo deve ser por imersão. Aspersão não? Não, por imersão. Tá certo. Vamos mudar agora para a ceia. Por que a ceia do Senhor? A ceia é uma ordenança, então ela é um memorial onde relembra a morte e ressurreição de Jesus Cristo, com base em 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, e também relata em Lucas 22, dos 19 ao 23. Eu vou ler 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto toda vez que beberes em memória de mim. Amém. Minha amada, os elementos que compõem a ceia são o pão e o vinho. Isso. Eles depois, após a consagração, eles se tornam o corpo de Cristo, simbolizam. Eles apenas simbolizam, eles não se transformam, né? Por ser simbolismo, os elementos não se transformam. Os batistas creem em sacramento? Não, o sacramento é uma doutrina de outra denominação e nós sabemos que não há nenhum mecanismo que substitua a fé e que todo aquele que crê é abençoado por Deus. Diga-me também, quem pode participar da ceia? Há vários pontos de vista, uma vez que o assunto não é pormenorizado nas Escrituras, porque existe a ceia livre, a ceia restrita e a ultra restrita. Quando vocês se organizarem como igreja, qual vai ser o tipo de ceia que vocês vão ajustar, adequar para a realidade de vocês? A ceia livre. A livre. Vamos passar para a parte agora financeira. Como é que vocês estão? Como a Igreja Batista é mantida? Através da fidelidade dos irmãos, através dos dízimos e das ofertas. Através... O que é o dízimo e o que é ofertas? Dízimo é uma contribuição regular, é a 10ª parte de tudo que se ganha. Oferta é uma contribuição voluntária. Ela pode ser maior ou menor que o dízimo? Pode ser maior ou menor. Pode ser maior ou menor. Vai depender daquilo que a pessoa sentiu o desejo no seu coração. Então eu vou desafiar vocês na oferta de missões, ser a maior oferta de vocês. Amém. Tá certo? Vamos lá. O dízimo, ele agora na internet, você entra agora no Google, no YouTube, e há uma perseguição, todo mundo combatendo o dízimo, não é isso? Dizendo tantas coisas. Mas eu pergunto a você, o dízimo é bíblico? Sim.
Você pode citar alguns textos do Velho Testamento e do Novo Testamento que possa fundamentar isso, já que é bíblico? Sim, o dízimo é bíblico. Em Malaquias 3:10, minha esposa aqui vai... Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Essa é uma passagem do Antigo Testamento. O Novo Testamento é Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Certo. Tem mais uma pergunta. Essa pergunta é interessante. Às vezes você dá o membro dá o dízimo à igreja, não é verdade? Não é isso? Meu, eu estou um probleminha agora, né? Porque eu estou construindo uma casa. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa. E é um comentário: o pastor está rico. A mansão do pastor. Os irmãos estão trabalhando e o pastor ricando. Né? O cara tem uma casa, um carro, isso. O pastor administra o dízimo ou não? Quem administra o dízimo na igreja? O dízimo é para a igreja ou para o pastor? É para a igreja, para haver mantimento na igreja. O pastor somente recebe o salário dele, que é digno, né? Tá certo. certo. O trabalhador é digno do seu salário. Ele não administra o dízimo da igreja, nem fica para ele. Não fica para ele, não. Tá certo. E esses dízimos entram na igreja, ele tem uma divisão. Você sabe qual são as divisões que há com esse dízimo? Por exemplo, a tesoureira arrecada o dízimo, depois ela manda o quê? O plano cooperativo. Sim, manda 10% para o plano cooperativo e o salário pastoral e as demais despesas da igreja. E depois fica na conta da igreja, na conta de nenhum irmão. Não. Na conta da igreja. Da igreja, que é a igreja é a pessoa jurídica, né? Sim. Tá certo.